Fala, Sérgio. Bom dia, Everton. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Bem demais. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ótimo. Se permitir todos aqui. O pessoal está entrando. Olá, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Alexandra. Boa noite. Bem-vinda, Rafael. Boa noite, E obrigado. meu amigo. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Rafael tá entrando a primeira vez hoje, mas também é da nossa turma, viu, pessoal? Depois ele se apresenta aí. Beleza. E aí, quem já foi entrando já conseguiu ver eu fazer alguma coisa, já viu diferente? Estou curioso saber se eu mexi com a cabeça de vocês. Assim, é muito a aprender ainda, mas hoje eu acho que eu me arrisquei mais nas coisas que eu já vinha executando, assim, consegui alcançar Uhum, alguns resultados uhum, melhores, ainda uhum. não o que eu esperava, mas já me arrisquei um pouco. Tá. Se você se sentir à vontade, Alexandre, alguma coisa aí que não tiver uma restrição de sigilo, pode trazer na próxima aula. A próxima aula é de resolução de problemas. Então, se quiser trazer alguma coisa, ó, tentei fazer isso aqui e não consegui. Para mim, eu gosto desses desafios, tá? Então, você pode trazer para cá que a gente vai tentar lapidar ou melhorar, ou até te dar outra visão. Hoje você já vai ter uma visão melhor de como perguntar, tá? Então, a primeira aula é só o alicerce para a gente começar a subir as paredes. E a primeira parede importante é a de hoje, que é de perguntas, tá? Rafael, você conseguiu assistir a aula 1? Sim, praticamente Assistiu, tudo. né? Faltou uns últimos minutinhos, mas deu para pegar todo o grosso da explicação. Muito bom. Beleza. Hoje também está entrando aí Luiz Mourão também. Pela primeira vez, Mourão não pôde estar na primeira aula, mas está com a gente aqui hoje também. Seja bem-vindo, meu amigo. Se estiver nos ouvindo aí, dá um álbum para a gente. Então, pessoal, eu vou esperar só mais 2 minutinhos aqui. Olha o Mourão aí. Bem-vindo, Mourão. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos Mano, aí. meus sentimentos para meu amigo, Boa pela noite. sua perda aí. Obrigado. O Mourão não pôde estar na última aula, teve uma perda importante da família. Que Deus abençoe, conforte a família e vamos para frente, meu amigo. Amém. Tamo junto. E só lembrando para vocês que vocês agora estão dentro do clube. Ou seja, qualquer próximo conteúdo, aula das próximas turmas, vocês vão poder assistir ao vivo, tem as aulas gravadas. Então, fiquem à vontade, a partir de agora, o que vocês precisarem. Eu também estou à disposição também lá no grupo, também o grupo pode ficar aberto também para você tirar alguma dúvida comigo, tá? Então, perder alguma aula, não fique preocupado. No limite, eu reponho a aula individualmente, tá? Então, aqui a gente está junto aqui para todo mundo segurar a mão, ninguém salta ninguém. Agradeço aí, foi o que eu fiz pela manhã. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aqui, viu, meu amigo? Valeu. Gente, em respeito a todos nós que entramos na hora, né? Eu já vou começar. Quem for entrando aí vai pegando, depois tem aula gravada, dá para acompanhar. Então, só fazendo mais uma. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou compartilhar a tela. E quando a tela aparecer, deixa eu ver se está gravando, porque já na última turma, eu comecei a falar, gente, eu empolguei e não coloquei para gravar.
E foi uma das melhores aulas que eu já tinha dado até o momento. E assim, quando eu terminei, eu falei, não acredito que eu perdi toda essa gravação. Aí eu terminei a aula, como eu estava com sangue quente, aí eu já fui lá e já gravei de novo. Eu gravei 2 horas mais de 2 horas e meia de aula, para não pegar, para não perder o timing, sabe? E aí agora toda vez eu estou já olhando aqui para gravar, para ver se já está gravando. Não compartilhou, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no Meet, compartilhar a tela inteira. Tela 2, compartilhar. Acho que agora vai. Enquanto a gente está fazendo esse procedimento aqui, algumas lembranças, tá? Tá aparecendo aqui? A tela aqui? Tá, né? Tá, então deixa eu me teletransportar aqui para dentro. Deixa eu desligar minha câmera aqui. Eu falei para vocês que eu ia mostrar como que faz isso, né? Na última aula, como é que eu apareço aqui dentro do PowerPoint, lembrando que eu estou usando o PowerPoint, é uma ferramenta que todo PowerPoint Aí, fechou. Não, deixa eu botar. Aqui, ó, tá vendo? Estou dentro do slide. Então, isso aqui para fazer uma apresentação é muito melhor, principalmente quando você está fazendo uma apresentação online, tá? Então, você tem esse recurso aqui, onde você fala de dentro. Como que eu faço isso? Tá? Já é a dica do Serjão, tá? Para você brilhar aí nas suas apresentações online. Eu vou abrir aqui o PowerPoint e vou jogar ele aqui. Deixa eu ver se vai aparecer agora o PowerPoint mesmo. Tá aparecendo o PowerPoint mesmo agora, né? Quando eu faço aqui meus slides, o que eu aprendi? Aprendi que quando a gente ficava só aquele negócio falando, ninguém prestava atenção, fica só olhando no slide. E você fica um fantasma falando, né? E aí, dentro do PowerPoint, tem essa função aqui, ó. Você vem aqui no menu Inserir, tá vendo aqui em cima? Menu Inserir. Aí, no menu Inserir, tem uma função que se chama essa aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui, ó. Cadê? Camel, tá vendo aqui? Camel. Ó, aqui meu mouse, ó. Segue meu mouse. Tá vendo aqui? Camel. Esse camel, eu insiro esse objeto aqui, que é a câmera. Então, eu posso colocar em um slide específico, ou eu posso colocar em todos os slides automaticamente. E ele já coloca esse ícone aqui. Esse ícone aqui é a câmera. Como ele é um objeto, eu posso dar o formato que eu quiser. Deixa eu tirar a apresentação aqui, porque ela está travando. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele virou um objeto, tá vendo? Eu posso mover o objeto para onde eu quiser. É como se fosse um quadrado, tá vendo? Eu posso mexer para onde eu quiser. Eu coloco ele aqui, e quando eu clico em cima dele, ele abre essa janelinha, esse menu, que é o formato da câmera. Ou seja, eu posso colocar ele triangular, hexagonal, posso fazer graça com ele, tá vendo? Ele vira um objeto. E dentro do objeto é a câmera. Deixa eu voltar aqui para o que estava. Voltar aqui para o que estava. Porque isso aqui é muito, muito, muito interessante para quando a gente está fazendo uma apresentação. Tá? Muito interessante. Porque você tem uma experiência mais imersiva. Inclusive, aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, ficar maior. Tá vendo? Ou seja, eu posso dar uma experiência lá para o pessoal muito mais tranquila quando eu estou dentro do slide e falando e apontando as coisas, tá? Você viu, eu aumentei aqui e vou colocar ele para apresentar. Ó, tá vendo aqui o tamanho que ficou? Certo? Então, imagina, é outra experiência para você falar com as pessoas dentro do seu conteúdo, tá? O seu conteúdo tá, ele fica espelhado. Então, o seu conteúdo está aqui. Tudo bem? Recomendo fortemente vocês usarem isso de forma discreta, tá? Então, eu gosto de usar eu aumentei aqui para mostrar para vocês. Mas de forma discreta, colocar no cantinho, mas você está lá dentro, porque você não perde o contato com o seu público. Tudo bem? Então,
PowerPoint, procura a função Camel, que quando você faz essa, você vai inserir a sua câmera. Você pode escolher a câmera que você quiser, enfim. Tudo bem? Então, vamos para o nosso conteúdo, meus queridos. Essa aula é o pilar de toda essa mentoria, que é o poder das perguntas transformadoras, tá? E aí eu já vou cravar algo para vocês que é muito importante. A principal competência que vocês precisam desenvolver para trabalhar nessa nova era de inteligência artificial é a arte de fazer perguntas. Arte de fazer perguntas. Ela vai mudar o seu resultado, Alexandre, de forma extraordinária. Por quê? Você sai de um simples usuário de IA para gerador de valor com IA, quando você sabe fazer boas perguntas. Tá? E aí eu quero trazer para vocês algo que é muito importante. E a gente, às vezes, perde isso com o tempo. Nós que já passamos pela paternidade de criança, ou estamos passando pela paternidade de criança, tem uma questão muito interessante no aprendizado da criança. Como que criança aprende? Ela aprende perguntando. É ou não é? Pá, isso, por quê? E aquilo? Por que você não fez isso? Você vai presta atenção nas crianças que estão próximas da gente, elas exercitam a arte da pergunta constantemente. E com as perguntas, ela vai criando o quê? Conhecimento, porque a gente vai respondendo para ela, direcionando, dizendo se pode, se não pode. E por que o céu é azul? E algumas perguntas, eles até nos constrangem. Por quê? O nível de cognição deles vai sendo moldado por meio das perguntas. Só que o que acontece? Em algum momento da história da gente, a gente fica com vergonha de perguntar. E isso ocorre principalmente aonde? Na escola. Não sei se vocês lembram, às vezes essa pessoa faz uma pergunta, outro coleguinha fala, que pergunta idiota. Para que burro é esse? E isso vai criando na gente, dentro de um aprendizado, aonde aquele código, aquele algoritmo do ser humano que já vem nele, de fazer perguntas para aprender, tivesse que ser potencializado, é onde ele é bloqueado. E aí a gente fica com vergonha de fazer pergunta. E aí, quantas vezes vocês já não tiveram uma situação onde vocês deixaram de perguntar alguma coisa e não foi uma experiência ruim, vocês perderam alguma coisa ou perderam um aprendizado porque tiveram vergonha de aprender. Eu tive várias. Até o dia que eu estabeleci uma filosofia de vida. E não existe pergunta burra. Existe burro que não pergunta. Essa é uma filosofia de vida. Ou seja, se eu tenho dúvida, não importa o fórum onde eu esteja. Eu pergunto. Se eu não entendi, eu pergunto. Se eu quero saber mais, eu pergunto. Então, a gente tem que trazer de volta aqui essa alma de criança, de aprendizado, para dentro da IA. Por quê? A partir do momento que você entende a forma como ela funciona, que nós vimos na primeira aula, que não é mágica, é matemática, você vai começar a entender com boas perguntas, ela vai começar a te entregar aquilo que você precisa. E se você não recebeu ainda aquilo que você precisa, é porque você ainda não entendeu o poder das perguntas, ou não sabe perguntar. E tudo bem, a gente não tem que saber de tudo. Por isso que vocês estão aqui comigo. Para eu dividir com vocês aquilo que funcionou para mim. Um cara que não é da área de tecnologia, e não sei se vocês viram a postagem que eu fiz hoje, eu peguei o menu de conteúdo e gerei um site dele. Me deu um estalo aqui, eu falei, cara, aquele menu, eu poderia criar um site com aquilo. Pronto, criei um sitezinho lá com menu de conteúdo para vocês. Clicou, entra. Eu sou programador? Não.
mas eu sei perguntar, ou eu estou aprendendo a perguntar para a IA. Tá? Então, eu queria que vocês ficassem muito tranquilos aqui, para ao longo dessa aula, vocês usarem o chat. Eu queria que vocês agora prestassem atenção no chat. E na medida que as perguntas vierem vindo para vocês, vocês vão colocar no chat. De forma livre, não importa a pergunta. Vocês vão colocar lá. Ah, Sérgio, você vai responder todas elas? Não sei se eu vou responder todas elas, mas eu quero que vocês tenham uma experiência de perguntar, até coisas que pareçam óbvias. Até pergunto, como é que você fez isso? Tudo bem? Tá combinado com a gente pra gente fazer isso? Sentiu vontade de perguntar? Entra no chat e pergunta, escreve. Porque às vezes você fica constrangido de parar, eu estou no raciocínio, não vou interromper ele. Eu quero fazer um negócio com vocês. Vocês vão perguntar. Para quem é gestor, para quem é gerente, para quem coordena equipes, dou uma grande dica. Faça rodadas de perguntas com a sua equipe. Não rodadas de perguntas e respostas. Rodadas de perguntas sobre uma determinada situação. E premie, compre um bis, e premie as perguntas melhores que você vê. Porque você vai exercitar na sua equipe uma mentalidade de aprendizado quando eles aprendem a perguntar e quando eles entendem que eles têm um ambiente confortável de segurança onde eles não serão corrigidos por perguntar. Porque, Alexandre, sabe aquele menino que pergunta mais? É o melhor. Ele é o melhor. Eu te garanto que o mais curioso é o melhor. E aí, quando a gente coloca a régua daqueles que não falam nada nele, a gente perde esse cara. E esse cara, sabe o que ele faz? Ele vai embora para outro lugar. Eu estou falando porque eu já fui esse menino. Então, quando você vê um espírito inquieto e questionador, investe, porque ali tem uma pedra preciosa ali dentro. E talvez existam alguns espíritos questionadores e curiosos que foram em algum dia lá na escola corrigidos porque perguntaram ou porque não é hora de perguntar isso. Já escutaram isso? Isso não é hora de perguntar, não é hora dessas coisas. Incentive um ambiente de aprendizado, é um ambiente de perguntas. Everton, que eu sei que você coordena a equipe, Mourão, Rafael também está no meio da equipe aqui, todos aqui são gestores. O Paulo, que não pôde estar aqui hoje, o Flávio também, que vai escutar essa aula depois, que gera equipes, entendeu? O Luiz, que vai assistir essa aula. Pessoas precisam ter um ambiente confortável para poder perguntar. E, Everton, eu sei que vocês têm um escritório disruptivo aqui em Brasília. Faz esse exercício, cara. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com um tanto de pergunta boa que vai fazer assim, eita, cara, nunca parei de pensar nisso. Tá lá dentro. Tem tesouro ali dentro, Rafael. Lá na Life Shape, tem tesouro ali dentro. Tem perguntas que não são ditas. Alexandra, Mourão, pesquisa essas perguntas. Gente, eu queria muito que vocês fizessem esse exercício e até o final lá da quinta-feira que vem, vocês me trouxessem algum testemunho, porque é interessante para... Lembra que eu falei que um dos pilares da IA é parar e respirar, pensar um pouco? Às vezes a gente perde esses momentinhos que a gente fala, gente, não vamos fazer nada aqui agora, não? Vamos tirar umas 2 horas aqui para fazer uma coisa bem diferente. Vamos só fazer pergunta, vai anotando aí. Sobre o que a gente está fazendo aqui, quais são as perguntas que você tem? E deixa não é para responder, e nem é para criar um ambiente de não. Que pergunta é essa? Se alguém fizer isso, opa, não pode. Perguntas. E vocês vão ver como isso vai criar uma atmosfera de aprendizado. Tudo bem? É um desafio que eu faço com vocês. Tá? E com vocês aqui.
teve uma vontade, vai soltando pergunta, exercita. Eu quero que vocês exercitem aqui, tá bom? Outra coisa, deixa o chat GPT, o Gemini, o que você está usando, aberto aí, pertinho, porque eu quero que você também faça alguma coisa aqui, eu quero que você exercite, não só escute ou falar, eu quero que você veja acontecer, tá bom? Faz diferença. E outro, e aí, não menos importante, a maior capacidade que a gente tem que exercitar hoje é a capacidade de aprender, desaprender e aprender rapidamente alguma coisa, tá? Essa capacidade, ela é muito importante, porque as coisas estão muito rápidas. Então, coração aberto, coração de aprendiz, e vamos lá, momento coach passou, e aí a gente vai agora para o quê? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Sabe quem falou isso? A propaganda do canal Futura, lembra da Globo? Não são as perguntas, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Mas sabe quem disse isso? Albert Einstein. Ele que disse isso. E aí já, sugestão de filme, Netflix, Einstein e a bomba. Einstein e a bomba. É um filme meio documentário, onde conta a história da criação da bomba atômica sobre a perspectiva do Einstein. Detalhe do filme. Todas as falas do ator que faz o Einstein realmente disse. Ou seja, não é script. Ele falou aquilo. E que deixa muito mais interessante o filme. Não é enredo, é as falas dele. Ficou muito legal, Einstein e a bomba. Não são as respostas, são as perguntas. Olha, gente, o mundo antigamente, a vantagem que nós tínhamos era duradoura. A gente sabe, as empresas antigas ficavam anos como líderes de mercado. Só que o mundo hoje, a vantagem, ela é passageira. Passa rápido. Gente, toda semana alguém passa na frente na corrida da IA. É toda semana. Tem semana que o GPT começa melhor e no final da semana o Gemini está melhor. E na outra semana o GPT acelera. E toda vez que vem uma vantagem dessa, para a gente é o quê? É mais poder de inteligência artificial. As respostas, antigamente, duravam décadas. Tanto é que eu tenho certeza que quem fez administração estudou Taylor e Fayol. Os caras que escreveram no começo do século. Hoje, as respostas duram meses. Ou seja, aquilo que eu falei, para você ter ideia, a última aula que eu dei, essa aula aqui, foi há 35 dias atrás. Já tem coisa diferente da última aula. E muita coisa diferente. Os objetivos, antigamente, eram ter a resposta. Quem tinha a resposta, ganhava, é ou não é? Lembra os programas de perguntas e respostas? A ênfase era o quê? Em você saber para responder. Agora, a ênfase é você saber para encontrar a melhor pergunta. Porque a partir do momento que você tem uma boa pergunta, você vai encontrar respostas que são alinhadas com aquilo que você está buscando, tá? E aí, quais são os fundamentos que eu trago por trás aqui? Nós temos aí o Peter Drucker, que é o pai da estratégia da administração moderna. E foi um grande perguntador. Quem interagiu com Peter Drucker, se você não conhece, procure as obras de Peter Drucker. Se você não quer ler o livro, começa a escutar o podcast Gestão do Amanhã, do José Salib Neto e do Sandro Magaldi. Toda terça-feira. Não ganho nada por isso, mas é uma pós-graduação. Gestão do Amanhã, toda terça-feira. Eles são discípulos do Peter Drucker. E é muito interessante o José Salib Neto, que foi o grande fundador da HSM Management, ele fala o quê? Ele fala que andar com o Peter Drucker, você tinha que estar preparado, porque ele era um questionador. Era um cara que fazia muitas perguntas. E uma das grandes perguntas que ele fez é essa aqui, ó, Job to be done, que é o quê? Qual o trabalho a ser feito?
Eu vou te perguntar, Everton, qual é o trabalho lá do bloco... Como é que é bloco de vocês? Bloco 244. Bloco 244, ia acertar. Eu fiquei com medo de falar que era 444. Mas o escritório de vocês, qual que é o negócio de vocês? Hoje é contabilidade, BPO financeiro, tudo, certificação digital, tudo isso incluído, né? E eu vou te Construção de falar negócios. que o seu negócio não é esse. O seu negócio não é o produto que você entrega. O seu negócio e isso é a pergunta de $1 bilhão, tá? Porque quando você descobre qual é o seu negócio, você vai embora. O seu negócio é o quê? Segurança. O seu negócio é o cara dormir tranquilo porque a contabilidade dele está rodando. O seu negócio é paz. Geralmente, o seu negócio não é o produto que você entrega. Por quê? Se o cara pudesse viver sem contabilidade, ele viveria? Viveria. Ele só contrata você por quê? Porque ele precisa de 3 pontinhos. Job to be done. Qual o trabalho que eu tenho que fazer para ele? Cara, esse raciocínio, quando você bota dentro, e eu vou te falar, por ver de lado vocês já estão fazendo isso. Você só precisa encontrar o negócio. Porque o nome de vocês, a forma como vocês são disruptivos, vocês já estão nesse caminho. Você só precisa descobrir qual é o negócio que está sobre a mesa. Qual é o seu negócio? Em que negócio que eu estou? Sabe qual é o negócio da Nike? Despertar o atleta que tem dentro de você. Esse é o negócio da Nike. Tá entendendo o que eu estou falando? E para todos vocês aqui, o produto que você entrega, Alexandra, não é o negócio que você está. O negócio que você está é muito maior do que o produto que você entrega. Gente, estuda isso aqui, ó. Job to be done. Eu vou dar um artigo para vocês lerem. E aí é o próximo aqui, ó. Theodore Levitt. Esse cara, em 1960, escreveu um artigo sobre a indústria férrea americana, que eu coloquei lá no material de vocês. Está lá o materialzinho na aula 2. Leitura extra. Miopia do marketing. Ah, Sérgio, eu vim aqui para aprender IA. Não vim aqui para ler artigo de miopia, ô cara pálida. Eu estou te dando ferramenta para você sair da média. Você está indo para outro jogo. O jogo aqui comigo é o jogo de, cabeção na IA. IA mais você. Vocês precisam ler esse artigo. Todo mundo. É um artigo que foi escrito em 1960 e ele nunca foi tão atual. Quer ver uma coisa? Quando, na transição das charretes para os carros, as empresas que faziam chicote, elas achavam que estavam no negócio de chicote para cavalo. Elas não entenderam que o negócio delas era transporte. O negócio da chibata do cavalo não era uma chibata, o chicote, era transporte. Porque se elas entendessem que o negócio dela era transportar, na hora que virasse o carro, a empresa que fazia o chicote de couro ia fazer o quê do carro, Alexandre? O banco de couro, o revestimento do painel. Tá entendendo? Quando você entende o negócio que você tá, não importa o que está acontecendo com o mundo. Você já sabe aonde você está. Porque se amanhã tudo da contabilidade digitaliza, Everton, você vai fechar a contabilidade? Você vai parar a sua empresa?
E um exercício profissional e corporativo que vocês precisam fazer algum dia é o seguinte: se eu amanhã não pudesse trabalhar com o que eu trabalho, o que eu faria? Quem entende o negócio vai sair do outro lado. Quem entende o negócio como produto que você entrega vai ficar perdido. Estão entendendo? Esse artigo, ele vai falar sobre as indústrias férreas. Os maiores magnatas dos Estados Unidos eram os industriais das indústrias férreas. E quando entra o automóvel, as indústrias férreas todas faliram. Porque elas achavam que estavam no negócio de quê? Trilho, trem, vagão, carvão, e elas não entenderam que elas estavam no negócio de transporte, mobilidade. O conceito de job to be done, vocês que são líderes, vocês precisam ter na cabeça, porque você pode trazer isso para a sua competência pessoal. A Alexandra, ela é auditora, então ela tem que entregar auditoria. Não! O negócio dela é entregar segurança. O negócio dela é não fazer dar retrabalho. Tô só jogando, tá? Porque no dia que você descobrir, Alexandre, você explode. Porque você vai entregar exatamente aquilo que o teu cliente, que o seu patrão também é um cliente seu, ele quer. Entenderam? E o Arenberg, ele fala, não entendemos como as perguntas funcionam. Quando você não entende a dinâmica de uma boa pergunta, e eu estou falando aqui do miopia dos marketings, porque as perguntas que os industriais das indústrias férreas não fizeram, levaram elas à bancarrota. Levaram elas à bancarrota. É só entender, e eu vou dar uma dica para vocês, tá? Isso aqui é dica de ouro. Quando você estiver com o seu cliente, presta atenção nas frases que ele fala, que não estão relacionadas com o produto. Quer ver? Ah, não. Eu estou preocupado com isso. Ah, não. Isso aqui não pode acontecer de novo. Poxa, isso aqui realmente é algo que me deixa feliz. Essas frases podem te dar mais sinais. Você consultar com o seu chefe também, funciona muito bem. Pode dar sinais da real entrega daquilo que você faz. Tudo bem? Vamos para frente. Esses são os fundamentos do que a gente está conversando aqui. O artigo está lá, leiam. Vale muito a pena. Hoje em dia, a resposta é uma commodity. O grande tesouro é a pergunta. Commodity a gente entende, né? Algo que é comum, que é até precificado. As respostas estão lá. E aí a grande frase do filósofo Gerlando Pernambuco Cabral é que a IA não sabe o que você quer, mas ela tem a resposta que você precisa. Mas ela não sabe o que você quer. Mas a gente vai descobrir como funciona. E aí a nova habilidade, líderes como questionadores. Essa é a grande habilidade que você precisa desenvolver. Os líderes bem-sucedidos e criativos tendem a ser especialistas em questionar. Vocês precisam ser especialistas em ser questionadores. Questionadores. E aí, né, o artigo, vocês vão ver que no século XIX, as ferrovias reinam como o principal meio de transporte. No fim do século XX, a resposta são os carros, porque as indústrias férreas demoraram para entender que o negócio deles era transporte, tá? E anatomia da pergunta. E aí é a hora de você começar a ficar ligado, porque a partir de agora nós começamos a parte prática da mentoria, onde eu vou mostrar que como as indústrias férreas, elas perguntavam como.
Como eu posso melhorar o trem? Como eu posso evoluir? E agora, com a IA, a gente vai para o e se. O e se te leva para outro patamar. E se eu pudesse fazer esse relatório diferente? E se eu pudesse fazer uma entrega mais assertiva, mais rápida? A IA pode te ajudar com isso. Como, Sérgio? Com a expansão da sua mente. Saindo daquele seu modelo mental, indo para um modelo onde você expande todo o seu repertório pessoal. Lembrando que o seu repertório pessoal ele é importantíssimo para, combinado com a IA, alcançar onde você quer. Bom, esse, pessoal, é o meu método que eu uso no meu dia a dia, que eu modelo tudo que eu faço, tudo que você encontrar, onde eu escrevi, onde eu criei, onde eu preparei, eu uso esse framework, tá? E o framework eu chamo, que é denominado PASIF, tá? Cada letrinha dessa, ela dá uma estrutura de como eu vou começar a perguntar para a IA. Tudo bem? Vamos lá. O que significa o PASIF? O P. O P diz o seguinte: defina a persona da IA. Qual papel ela vai atuar? Exemplo. Quando a IA leu tudo, gente. Ela leu tudo, assistiu todos os vídeos, leu todos os livros, todos os artigos, ela leu tudo. Se eu falo para ela atuar como um advogado, você concorda comigo que ele já vai resumir um monte de coisas que ele não vai olhar e vai concentrar em uma área de tudo aquilo que ele estudou? Quando você define isso, você já prepara o algoritmo para a pergunta que você quer. Tudo bem? P do PASIF. Defina uma persona. Defina uma persona. Ah, Sérgio, como funciona isso? Funciona tipo assim: vou fazer um relatório. Atue como um coordenador de projetos. Quando eu faço atue como coordenador de projetos, o algoritmo, que é uma equação matemática, ele já ou prepara todo o ambiente para a pergunta que você vai trazer. Tudo bem? Atue como um cozinheiro. Atue como uma mãe organizando a lancheira dos seus filhos. Atue como médico. Atue como um engenheiro. Atue como aquilo, como aquele ambiente ou com aquele contexto no qual você vai perguntar. Tudo bem? O A do PASIF significa o quê? Ação. O que você quer que ele faça? O que você quer que a ferramenta traga para você? Você quer um relatório? Você quer uma foto? Você quer uma tabela? Você quer uma análise? Você quer uma engenharia reversa? Eu digo para ela o que eu quero. Tudo bem? O C, contexto. Gente, diga para a IA tudo aquilo que você sabe que é necessário para ela te dar uma boa resposta. Tudo. Não brinque de gato e rato com a IA. Não ache que ela pode entender, porque ela não entende. Ela é matemática. Então, tudo aquilo que você puder contextualizar, você pode colocar para a IA. Um exemplo disso atue como um gerente de contabilidade, preparando um relatório para o seu diretor. Contexto, né? Não precisa colocar contexto, mas só dentro da tua pergunta. Eu vou até mostrar para vocês aqui como é que eu faço, para vocês verem exatamente como é, tá? Aqui eu vou pegar aqui meu chat GPT. Ó, atue como um gerente
de contabilidade. Preparando um relatório para o diretor de administração. Meu diretor é um profissional experiente, formado em matemática, com grau, não é isso, tá? Estou só dando um exemplo, com grau de criticidade alto, principalmente com erros de português e gramática. Ele sempre analisa meus relatórios de forma detalhada. Ah, você escreveu errado. Esquece o que eu estou escrevendo errado. Preste atenção no que eu estou falando. Vocês entenderam aqui o que é contexto? Eu estou dizendo para ele o que está acontecendo. Quem é a pessoa que vai fazer um relatório? Contexto. Contexto. Tudo bem? Vamos lá. Depois a gente vai voltar para fazer isso aqui. O F é o quê? É o formato. Qual é o formato que eu quero que ele me entregue? Deixa eu voltar aqui. Qual é o formato que eu quero me entregar? Eu quero uma planilha? Eu quero um PDF? Eu quero um documento formatado na BNT2? Eu quero em tópicos? Eu quero em poesia? Eu quero em forma de música? Como eu quero que ele me entregue? Desculpa, pulei o I. Tá? Esse é o formato. Mas o I é a intenção. Qual é o objetivo que eu estou fazendo aquele trabalho? Gente, aqui, ó, o C, que é o contexto, e o I, que é a intenção, é o medalha de ouro, é o primeiro colocado. São as duas coisas que você precisa ter muito bem estruturado. E sugiro, não vai direto para a IA perguntar tudo aqui, não. Lembra que quando você vai refletir, você vai entender melhor o contexto e a intenção. Ah, Sérgio, me mostra como que é a intenção. Lembra que eu falei aqui? Volto para o meu prompt. Eu preciso convencer meu chefe que uma decisão dele pode causar um erro, um problema legal. Ele está convencido, mas preciso demover essa ideia dele. A minha intenção é o quê? Convencer meu chefe. Ah, não, Sérgio, isso faz diferença? Faz. Faz diferença. Eu vou mostrar para vocês que faz. Senão a gente vai ter isso agora para fazer isso. Entenderam? Estão comigo? Estão comigo? Então, é isso. Papel, ação, contexto, intenção e formato. E destaco contexto e intenção, para você calibrar a sua resposta. Ah, Sérgio, a primeira resposta que você vai me dar já vai ser a melhor resposta? Talvez não, mas assim ela é melhor. Assim ela vai entregar muito mais conteúdo para você e você vai chegar mais próximo daquilo que você quer. Gente, toda vez que a gente vai para alguma interação, para um trabalho, para um pedido para o ChatGPT, a gente quer alguma coisa. Não quer alguma coisa com isso? Eu tenho que entender o que eu quero. Lembra do job to be done? Qual é o trabalho a ser feito? É isso.
qual é o trabalho a ser feito com esse pedido que eu estou fazendo para a IA. Simples assim. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o meu PowerPoint. E aí, use isso aqui. Depois você vai ter mais oportunidades de ter outras experiências, ou daqui a pouco isso vai ficar tão natural que você nem vai ficar pensar no passivo, você já vai promptar, perguntar para o ChatGPT no automático. Mas enquanto isso não acontece, usa essa estrutura que dá bom. Te garanto que dá bom. Então, papel, como ele deve atuar, a ação, declare exatamente o que você quer que a IA faça. Use verbos claros, como resumir, analisar ou criar. O contexto, forneça as informações de fundo essencial. Explique a situação, as restrições e os detalhes. Intenção, explique o seu objetivo final. O que você está tentando alcançar, persuadir, informar ou resolver? E o formato. E como é que eu quero? Eu quero a estrutura de saída. Você quer uma tabela, uma lista, marcadores ou um e-mail? O que você quer? Entenderam? Dúvidas? Sérgio, pode estar na cabeça de vocês, que eu estou escutando a cabeça de vocês. Estou ouvindo a pergunta que não saiu. Sérgio, eu preciso escrever o passivo na ordem? Não, não preciso. Ele tem que estar ali dentro. Ah, eu preciso explicar detalhadamente papel, ação e formato? Tá, às vezes não, às vezes só uma frase, atue como gerente de contabilidade. Já dá uma melhorada. Mas se eu colocar atue como gerente de contabilidade de uma entidade fechada de previdência complementar, ou atue como especialista, coordenador de projetos de uma ONG, ou atue como um auditor, fazendo papel de trabalho, com 40 anos de experiência, ele vai entender isso. E vai calibrar a sua resposta. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Vamos botar o passivo em ação? Vamos fazer? Colocar na prática? E aí, todo mundo está com o ChatGPT aí, ou a IA aberta? Fácil? Tá aí todo mundo? Everton, Rafael, Mourão. Coloca a IA fácil aí. Se não puder colocar, preste atenção no que eu vou fazer aqui agora, tá? A gente vai botar isso em ação. Eu quero que vocês coloquem no ChatGPT ou Gemini de vocês isso aqui, ó. Como faço um ovo pochê? Quero que vocês deem esse prompt aí no ChatGPT, no Gemini. Quando terminarem, eu quero que vocês compartilhem rapidamente aí o que ele respondeu. Alguém já tem resposta do ChatGPT? Alexandre, abre o microfone e fala aí. Ele deu a receita, né? Os ingredientes e um passo a passo. Né? Beleza. Rafael, ele deu isso também? Tá dando a resposta aqui. Ele deu primeiro, para mim, ele deu um modo mais fácil. E depois, no final, deu algumas dicas de ouro. Então, um pouquinho mais completo. Beleza? Everton também? Ainda estou elaborando aqui o método aqui. Não, só coloca como faço o pochê, só isso. Não precisa usar o método ainda não. Tá. Só faz. Como faço o pochê? Do jeito que tá aqui. Pau. Como geralmente a gente pergunta para IA, tá? Às vezes a gente vai, pau, quero isso, não é? Me dá isso. Me mostra isso. Você vai diretão, não é? Tem certeza. Já Isso. foi.
Você acha que Mourão, ele deu o você. passo a passo aqui? Deu o passo a passo. Deu Ele passo deu a um passo, passo, Mourão? Deu. Beleza. passo a passo aqui também. Agora, nós vamos usar o Pacif, tá? Beleza? Beleza. Papel. Todos vocês vão colocar agora um papel que é o seguinte: atue como um chefe francês. Certo? E me dê uma receita de ovo pochê, tá? E dê uma receita, faça uma receita de ovo pochê. Papel, atue como um chefe francês, fazendo um ovo pochê ou com uma receita de ovo pochê. Pode dar o prompt. Escreve isso e dá o play. Quem tiver resposta já pode... Deixa o microfone aberto todo mundo, que aí você pode já falar já. Ele Ele me me deu. deu... Desculpa. Pode falar. Não, ele me deu basicamente a mesma coisa, só que com um nível de detalhes um pouco maior e apresentando alguns termos em francês. Isso. É isso também, Everton? Uhum. Mourão e Rafael. Acho que meu chat já me conhece e ele brincou comigo bastante, fez várias piadas em francês comigo. Me chamou de Mon Ami, mas depois ele me deu a preparação passo a passo bem mais detalhado e várias coisas são a moda francesa. Isso se faz na França, é assim que a gente faz. Opa! O que aconteceu? Já mudou a resposta? Mudou? Mudou ou não mudou? Agora, pega esse prompt aí, certo? Copia ele e cola no outro. Não dá para o prompt ainda não, tá? Você vai acrescentar o seguinte. Ação, certo? Faça uma receita para um homem de 90 anos. Atue como chefe francês, fazendo um ovo pochê para um homem de 90 anos. Vou até fazer junto com vocês aqui. Vou sair aqui. Certo? Esse aqui, ó, aqui é a imagenzinha que eu quero passar. Tá? Atue como chefe francês, com uma receita de ovo pochê, para um senhor de 90 anos. É o C. O A, né? Ação. Deixa eu colocar aqui o ChatGPT. Atue como... uma diquinha, tá? Eu vou dar uma dica para vocês aqui quando estiver promptando na IA. Principalmente uma coisa quando você está no modo criação, tá? Quando você escreve aqui, já viu que você fica querendo escrever certo e depois volta corrigindo? Quando você escreve errado? Uhum. Gente, quando você faz isso, você perde o fluxo da sua ideia. Você perde o flow. Você fica mais preocupado em acertar a gramática do que botar a ideia que está na sua cabeça para dentro. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando para você escrever errado. Eu estou falando para você não perder o flow da ideia. Como que Sérgio Alain e Paulo Cabral faz quando ele está no modo criação? Ele pega o microfone, liga esse microfone aqui, escrito digitar, clica aqui e fala assim, ó, atue como um chefe francês, fazendo uma receita de ovo pochê para um senhor de 90 anos. Vocês perceberam que eu não perdi o fluxo da ideia, não me preocupei na gramática? E olha como é que ele já dá uma... Ele pegou, deve ter cortado no começo. Então, eu só vou ver aqui e corrijo. Ó. Atue. Mas eu não perdi o quê? A ideia. Dica, tá?
Quando você está no modo criação, naquele modo de procurar, sabe, Alexandre? Cara, eu tenho que sair disso aqui, não estou conseguindo. Você já está estressado, cara, fala com ele. Não é o comando de voz, porque tem um aqui que ele conversa com você. Não é esse. É esse microfonezinho aqui, ó, que está do lado. Quando você passa, fala ditar. Tudo bem? Atue como um chefe francês, fazendo uma receita de ovo poché para um senhor de 90 anos. O que aconteceu aí? Me dá a resposta. O meu deu basicamente a mesma coisa, ajustando para uma pessoa que provavelmente não tem dente e consome pouco sal. Mas foi basicamente a mesma estrutura, tomando esses cuidados com a textura da receita e com o que vai ser utilizado como condimento. Rafael. A receita também foi basicamente a mesma, mas ele inclui vários momentos, palavras de cuidado, algumas ações mais cautelosas. E faz um texto no começo bem carinhoso. Vou preparar, cozinhar com cuidado de quem cozinha para alguém precioso, um homem de 90 anos. Trata com todo respeito. Mudou ou não mudou a resposta? Tá vendo? Agora, vamos dar um contexto para ele. Olha o contexto que eu vou dar para ele. Presta atenção. Vou botar o ditar, tá? Ele vai continuar de onde ele parou. O senhor de 90 anos mora numa casa de auxílio de idosos. Hoje, ele vai ter um jantar romântico com sua namorada, que ele encontrou também na casa. É um momento muito especial. Ele se chama o senhor Jorge. Senhor Jorge é baiano. E há mais de 40 anos ele não volta na Bahia. E ele gostaria, nesse momento, de transmitir um pouco das suas raízes para sua namorada. Porque ele sabe que todo o tempo, para eles, é muito precioso. Certo? Olha o contexto que eu dei para o chat GPT. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou copiar. Alexandre voltou? Beleza. Eu só terminei o ditado, tá, Alexandre? Tá aqui. E eu vou pegar essa parte aqui que eu ditei, para vocês não terem que digitar, eu estou colando aqui no bate-papo, e vocês copiam isso aí e acrescente no seu prompt, tá? Tá aqui no bate-papo do Meet. Acha o bate-papo, copia e coloca, acrescenta o seu prompt. Olha só o que eu já fiz. Eu já fiz contexto e já fiz o quê? Já dei uma calibrada na pergunta, não é? Aqui eu estou perguntando. Aí eu queria que vocês me dessem a resposta que ele entregou. Aqui Aqui ele fala que vai preparar a receita que honre os dois mundos, uma delicadeza da cozinha francesa e a alma quente da Bahia, enfim, que vive nela há pouco tempo. O ovo poché é perfeito, suave, com um gesto de carinho. Aí ele dá todo um contexto aqui. Ele colocou algum ingrediente da Bahia? Deixa eu só pitando de sal, fio de azeite, tomate picado sem pele, pimenta, dedo de moça. Algum ele colocou azeite dendê? Colocou, Rafael? Colocou azeite de dendê. Colocou 2 colheres de sopa de azeite de dendê. Colocou. Colocou aqui né, no Mourão? bolão. Colocou. Aí. Gente,
Não colocou não, Alexandre? E não colocou Não. nem coentro? Coentro, Colocou só fio de azeite comum. Botou cheiro verde. cheiro verde. Ou pochê não tem cheiro verde. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar com o que eu estou falando para vocês? A gente começou perguntando como é que faz um ovo. Eu já dei o contexto que é um chefe francês. Eu dei o contexto do seu Zé. Dei um contexto muito maior, que é o quê? E aí, eu vou colocar aqui, vou escrever, e vocês vão escrever isso, eu quero que vocês sintam isso. Nós queremos que essa noite seja inesquecível. Coloca aí. Nós queremos. Lembra do intenção? Pode dar o play. Quero ver a resposta. Quando tá com mais contexto, ele explica mais, né? Então ele tá dando uma resposta maior para vocês, né? Eu quero perguntar se ele está dando alguma questão de preparo, do momento. Está trazendo isso? Ele apresentou uma sugestão de como apresentar o prato. Inclusive, ele apresenta qual fala deve ser utilizada pelo seu Jorge no momento de apresentar o prato. E aí ele relaciona os itens, né, que tornam essa noite inesquecível. Rafael Mourão. Ele é romântico. 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 Por Porque quê? ele aumenta a abrangência, né? Ele E começa a por... buscar exatamente assim, as especificações do contexto. Do contexto. É isso. Ele entendeu o contexto. Rafael, como é que tá o seu aí? Ele quase que fez um roteiro para mim de como separar os ingredientes, deu a ideia do prato, porque esse prato, depois eu separar a separação dos ingredientes, o preparo com calma, como colocar o toque da Bahia, depois a montagem, o momento mais bonito, como servir, colocou uma frase também, como o Alexandre falou, o que falar nesse momento, e deu uma palavra do chefe para o seu Jorge no final. Gente, olha o que a gente está construindo aqui. Você imagina, agora eu quero que vocês se imaginem como um cozinheiro de uma casa de recuperação, uma casa de atendimento a idosos. Não é um chefe francês, mas que ele sabe que o seu Francisco vai ter uma noite especial. Se ele sabe fazer isso com o ChatGPT, ele vai sair de um simples cozinheiro para uma pessoa que vai entregar uma experiência hiper personalizada. Agrega Lembra que eu valor, falei né? sobre valor, Alexandra? Valor. Ele é o diferencial, né? O diferencial, Morão. É isso que a minha mentoria quer trazer para vocês. É mostrar que não é o chat GPT, é você. É você. Por quê? Quem vai cozinhar, quem vai fazer tudo, é você. E aí, muda isso aqui de ovo e coloca relatório, coloca planilha, coloca e-mail, coloca nota técnica, coloca papel de auditoria, coloca lanche das crianças, coloca almoço de família, coloca conversa difícil com meu esposo ou com a minha esposa. Coloca tudo aqui para você ver como que ele vai poder te dar uma perspectiva diferente de um simples ovo frito. Vai, Alexandra, fala.
poderia ser utilizado também, utilizando toda essa sequência, para, por exemplo, né, lógico, a gente faz muito relatório, tudo, mas a gente tem trabalhos específicos com legislações que a gente nem sempre tem aquele contato diário, né, que não são legislações contábeis. Por exemplo, eu vou fazer uma auditoria da lei da informática. Já entendi que eu preciso de legislações vigentes e eu preciso deixar isso bem claro, né? Mas ele consegue buscar para mim, por exemplo, se eu estou fazendo uma auditoria específica a respeito da lei da informática, de um recurso do Ministério de Ciências e Tecnologias, e eu montar esse contexto, ele consegue trazer para mim, por exemplo, o modelo de trabalho que deve ser apresentado? Aí não é o ChatGPT. Aí é o Notebook LM. Notebook LM. Tá vendo? Aí o ChatGPT, ele é mais para inteligência, raciocínio, criação e para você te ajudar a perguntar para o Notebook LM. É como se fosse o Notebook LM, o tarefeiro e o ChatGPT a cabeça. E vou melhorar essa questão, essa alegoria. É como se o Notebook LM fosse as mãos e o ChatGPT fosse a cabeça. O Gemini também. Você lembra da minha trinca? Gemini, GPT e Notebook LM? Deixa eu até ver se abriu o 5.2 já. O 5.2 vai sair, tá? O 5.2 tá espetacular. A qualquer momento deve atualizar aqui. E aí, aqui eu venho para quê? Se eu precisasse aqui nesse contexto de uma tabela de nutricional do senhor, imagina que o seu Zé lá, seu Jorge, ele tem uma lista de restrição de coisas que ele não pode comer. Eu poderia colocar aqui? Poderia. Só que eu vou no Notebook LM, subo o exame dele e peço para ele criar uma tabela daquilo que eu não posso colocar. Aqui eu pego a tabela, trago para cá a tabela para não colocar o exame todo, para o ChatGPT não ficar lendo tudo e se perder. Eu quero só a lista de produtos, eu venho no Notebook LM, abro aqui, Notebook do seu Zé, restrições, exames e tal. Assim, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, eu entraria aqui, ó, criar um Notebook LM, aí, só para contextualizar você, tá? Eu venho aqui, subo todas as legislações. Subir todas as legislações, eu venho aqui, ó, no meu, vou pegar um que está aberto aqui. Deixa eu pegar o de contabilidade, tem um de contabilidade aqui. Mas se, por Aqui, exemplo, ó. essa é a questão, se eu não sei quais são, porque, por exemplo, né, eu vou levar bem para um lado prático, né, a gente se deparou recentemente com um trabalho bem específico, que eu tinha 2 legislações que estavam vigentes, porque uma delas não havia sido revogada, e a gente estava se perdendo sobre qual a legislação seria aplicável a esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, eu não tenho necessariamente a legislação, eu preciso buscar essa informação. Aí, são 2 coisas diferentes. Eu tenho 2 legislações. Eu sei quais são as legislações? Sei, não sei? Nesse eu sabia. Você sabia? Mas eu soube porque eu busquei quais eram as legislações aplicáveis para esse tipo de trabalho. Mas aí, Alexandre, é a parte do ser humano. Aí é o feeling. A IA não vai saber de tudo. Ela tem essas legislações do banco de dados dela? O seguinte, ó. Não é de perguntar? Eu venho aqui no ChatGPT. Só encerrar aqui. Segura isso aí, tá? Só encerrar o raciocínio aqui. Entenderam o que é o Pacífico? É isso. Para qualquer coisa. Eu estou usando o exemplo do ovo, vou mostrar para vocês que de um ovo dá para fazer uma ovada, né? Não é do limão limonada, um ovo da ovada. Dá para fazer um jantar romântico francês para um senhor que está no pé na cova. E eu não vou matar ele colocando sal demais. Tá entendendo? E vou ter uma experiência hiper personalizada. Vamos pegar a sua questão aqui, ó. E vamos aqui, ó. Não sei. É isso a gente vai ter na próxima aula, tá? Próxima aula, que é resolução de problemas, a gente vai entrar aprofundar nisso. Mas eu já vou te dar uma palhinha. Mas eu posso trazer ele também na próxima aula, os tópicos certinho.
Pode, mas eu vou só te mostrar o que eu poderia fazer, tá? Gente, eu não sou maior do que vocês. Eu tenho as mesmas limitações que vocês. Mas eu consegui dar um passo para frente pela minha curiosidade. E o que eu estou passando para vocês, o que eu estou fazendo. O que eu faço, isso aqui é o que eu trabalho. O que eu faria quando eu sei que tem que fazer um trabalho que eu tô, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, na nota explicativas, legislações que atualizaram, naquela parte da nota explicativa de legislações aplicáveis. Eu tenho que fazer qual a lei nova, né? É tanta lei, tanta coisa, você não sabe. Clico aqui, ó, mais investigar. Tá vendo aqui, ó? Investigar. Cliquei, ele armou o modo investigar. Vamos lá no Gemini? O Gemini é o do Google, tá? São os que eu uso. Nova conversa. Eu venho aqui, ó, mais ferramentas aqui. Deep Research, ou seja, pergunta profunda. O que eu armei aqui as minhas IAs? Para elas pesquisarem tudo. Olha como é que ela faz. Eu sou, não sei, não me fala o seu contexto, tá? Eu vou armar uma situação aqui. Semana que vem você vai trazer o seu contexto para a gente brincar com ele. Eu sou um auditor. Eu sou um gerente de auditoria. Estou em uma ação. Vou colocar no Pacífico, porque eu já vou no automático, então meu raciocínio é diferente. Então, preciso de um levantamento de todas as legislações aplicadas. Certo? Ação. Contexto. Estamos na empresa BB Tecnologia. Auditando o quê? Você está auditando lá patrimônio, caixa, investimento? Me dá um aleatório aí. Não, está no mudo. Está no mudo. São os recursos para projetos, para execução de projetos. Os recursos para execução de projetos. Eu sei que existem legislações que versam sobre o tema, mas preciso de uma pesquisa completa. Não me traga, não me traga não. Evite fazer isso, tá? Existe dizer, não me traga isso. Você coloca assim, exclua legislações não vigentes. Não vigentes. Não coloca assim, não... para não confundir vocês. Quando você for promptar, não diga, abre aspas, não traga legislação ultrapassada. Você coloca, exclua legislações não vigentes. Porque o não, dentro da IA, ele pode divergir o algoritmo, tá? Então, quando você não quer uma coisa, você faz aquela ordem indireta. Não coloca o não, tá? Mas semana que vem vocês vão entender melhor isso, como é que funciona, tá? Aí, ó, eu vou dar um play. Não sei de nada, tá? Só que tá o modo pesquisar. Funciona a mesma coisa no Gemini, que naquela pesquisa profunda. Olha o que ele vai fazer comigo. Tá vendo que ele está ensinando? Ó, para conduzir uma pesquisa completa sobre as legislações aplicáveis à auditoria de recursos para execução de projetos na BB Tecnologia, poderia, por favor, esclarecer os seguintes pontos? O que a IA fez? Você pediu para ela pesquisar e ela deu 5 perguntas para você responder para ela. Ela vai filtrar mais ainda, né? Vai Ela direcionar vai... melhor. E aí, pum,
Ela vai atrás de tudo. De tudo. Certo? Vamos pegar esse prompt aqui e jogar no Gemini com a função Deep Research habilitada. Você tem que habilitar, tá? Essa função aqui embaixo, aqui, ó. Ferramentas, Deep Research. Gerei. Vamos ver como é que o Gemini ele vai atuar. Tá vendo que ele tá pensando? Ele não entrega aquela resposta direta? Ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar e ele tá fazendo o quê aqui, ó? Isso aqui é o raciocínio dele, ó. Ó, ó o raciocínio dele. Você clica, você vê o que ele tá pensando. E vai te dar uma resposta. Beleza? Quando você descobrir as legislações, que ele vai aqui, aí você vai responder isso aqui, e a gente não vai responder, porque senão vai demorar. Demora essa pesquisa, demora um pouco. Tem pesquisa que demora até 15 minutos, tá? Só que ele vai te avisar quando ele terminar. O meu fica conectado no relógio também, então quando ele termina a pesquisa, bem, ó, sua pesquisa terminou no relógio. Então você pode fazer outra coisa, quando ele começar a processar, tá? Ó, o Gemini tá pensando ainda, ó. Olha só. Tá vendo? Ele tá trazendo coisa. O GPT, ele é melhor para isso. Lembra que ele fez as perguntas? Mas aqui te dá uma direção. Ó, ó, aqui. Eu posso até exportar para a planilha das legislações. O que você perguntar, ele tem resposta. Certo? Vou dar uma técnica para vocês aqui. Ai, desculpa. Coçou o nariz aqui. Olha só, dá uma técnica. A primeira técnica é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para não errar. Que é essa aqui, ó. Gente, tá fazendo sentido? Tá ok? Deu para entender? Deu para pescar? É exatamente isso, tá? Não precisa inventar. Lá no e-book de vocês da aula 2, tem isso mais escrito para vocês revisarem, tem o áudio também para vocês ouvirem de novo. Então, fiquem tranquilos que dá para fazer. Olha só. A primeira técnica é essa aqui, ó. A técnica que eu vou escrever aqui, porque como eu estou na tela, não vou voltar no PowerPoint. É essa aqui, ó, RAR. O que essa técnica diz? É uma técnica onde você faz um diálogo com a IA. Então, tipo assim, ó, vamos lá? Como fazer um ovo. Beleza? Geralmente, 90% das pessoas perguntam assim, diretão, na seca. E quer a resposta que quer a IA adivinha, tá vendo? Ele me deu uma resposta. Como é que a RAR funciona? Assim, ó, o RAR, eu faço o seguinte, dada a minha pergunta, reformule, reformule-a para me ajudar em uma resposta melhor. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma pergunta de como fazer um ovo, não é? Ele me deu uma resposta. Só que como fazer o ovo é a pergunta baseada naquilo que eu sei. Será o que eu sei é suficiente para a resposta que eu quero? Gente, eu fui super filosófico agora, mas é exatamente isso. Será que a minha caixinha quadradinha, ela é suficiente para onde eu quero chegar? Porque vocês concordam comigo se eu fizer uma pergunta, eu faço dentro das minhas competências, dentro das minhas limitações de conhecimento, dentro da minha lente que eu vejo o mundo? Vocês concordam comigo que a minha lente é míope? Vocês concordam comigo que eu não sei tudo? E aí eu faço o quê? Dada a minha pergunta, e eu sei que a minha lente é limitada, inclusive está suja, tem que limpar, pode estar embaçada,
pode não estar funcionando direito, lembra? Quando a gente tem que trocar o óculos? A vida é assim, do mesmo jeito. Dado isso, dada a minha pergunta que pode estar míope, reformule para me ajudar a uma resposta melhor. Ou seja, me ajuda a fazer uma pergunta melhor. Essa técnica RAR é isso. Claro, aqui está a reformulação que naturalmente conduz a uma resposta mais rica, contextual e útil. Qual seria a pergunta e melhor? Quais são as melhores formas de preparar ovos e em que situações cada método é mais indicado? Tudo bem? Ah, Sérgio, funciona para legislação? Vamos voltar para o seu prompt lá? Eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou copiar a técnica do RAR, que é o quê? Melhorar a minha pergunta. Vou lá para a sua e vou colar aqui, ó. Lembra que eu fiz a pergunta? Lembra que eu sou viesado? Lembra que a minha pergunta pode ser limitada e pode não dar aquilo que eu quero? E melhora a pergunta. Não tem ninguém melhor do que você para fazer pergunta. Perfeito. Aí ele vem e começa a fazer... Ah, não, aqui porque eu já acionei o investigar. Aí ele vai dar boró. Mas lá, aqui, ó... Ah, investigação. Para. Ó, tá vendo que ele já está investigando aqui? Começou a investigar, porque ele entrou no modo investigação. Mas dada essa pergunta aqui, ó, e eu não aciono o investigar, porque senão ele começa, eu poderia melhorar a minha pergunta. Essa é a técnica. Está em inglês o termo, eu não vou... Mas basicamente é reformule e responda. E sabe o que é legal da RAR? É isso aqui, ó. Vou voltar no ovo. Baseado na sua pergunta, responda a pergunta original. Ou seja, baseado na pergunta que você elaborou melhor, responda o que eu quero. E aí, a resposta vem muito mais ampla. Lá no material tem, tá? Até o exemplo de como você usa isso. Isso aqui você usa quando você está, igual você falou, Alexandra, com limitação. Quando você não tem, cara, não sei por onde começar. Então eu pergunto uma coisa e peço para ele melhorar a minha pergunta aí, ó. Olha como é que ele está entregando. Melhor resposta. Essa é uma técnica. A segunda técnica, que aí a gente vai usar melhor ela no próximo encontro, que é resolução de problemas. Tá? A segunda técnica, deixa eu ver se eu acho ela aqui, para não... Peraí que deu um boró aqui na minha máquina. Travou. Outra técnica interessante é essa aqui. Ó. Peraí, gente, que travou meu PDF aqui. Deve, volta. A outra, aqui, ó. A outra técnica é essa técnica aqui, ó. Eu vou abrir outro chat GPT, que é o seguinte, que é essa aqui, ó, RAG, que ela o quê? Recupere, aumente e gere. Tá em inglês, mas é recuperar, aumentar e gerar. O que é isso aqui? Quando a gente lembra a história do seu José, às vezes o prompt fica muito grande e você perde o quê? O início da conversa, o contexto. Lembra quando a gente está conversando com alguém e a gente perde o fio da meada da conversa? Aí você fala assim, o que a gente estava falando mesmo? Ah, era isso. Aí você volta para o contexto. O RAG é isso. Ó, eu estou analisando um relatório, certo? Aí estou trabalhando, já está grande demais o meu prompt. O que eu faço? Eu coloco o relatório de novo e falo assim, cara, dá uma lida de novo no relatório e vamos continuar.
porque senão ele vai ficando muito longe do contexto. Então, a RAG nada mais é do que relembre o nosso ponto focal original, para ela não alucinar. Como que eu quase neutralizei isso na minha vida? Usando o Notebook LM. Porque o Notebook LM, ele coloca as fontes fechadas. Aí ele não fica alucinando. Mas eu dou uma dica para vocês. Sempre dá uma lembrada na IA, que vale a pena, tá bom? A outra técnica que tem, que é bem legal também. Deixa eu ver se aí. Ai, computador, não trava agora não. É essa aqui, ó. É a técnica chamada hack, que é o quê? Reformule, responda e cheque. Você pode pedir para IA, quer ver, ó? É isso aqui, ó. Vou colocar lá no ovo, tá? Pra você entender como é que funciona. Me mostre o raciocínio por trás da sua resposta. Você pede para a IA mostrar como que ela pensou para entregar a sua resposta. Tá vendo que ela até botou no modo pensando aqui? Por quê? Porque eu estou... Você imagina, você pede uma pergunta para você botar no relatório lá que não pode errar. Poxa, como que a IA chegou nessa resposta? Aí você vai olhar a resposta dela. Pode ser que tenha uma legislação lá que está vencida, não está vigente mais. E aí você, como... Lembra aquela história? Advogado foi acusado de usar chat GPT e juiz pegou com a legislação que não existe. Gente, pelo amor de Deus, você é o responsável. Você é o responsável. A IA não tem culpa de nada. Você que perguntou errado. Tá? E aí, eu vou dar a dica do Sérgio, que eu descobri isso com os meus exercícios e tem me ajudado muito, muito. Que é isso aqui, ó. Ai, travou aqui, cara. Vamos ver se ele volta aqui. Deixa eu botar um chat novo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o raciocínio dele aqui, gente. Como é que ele fez, ó. Cara, tá aqui. Deixa eu voltar. Olha que legal como ele mostrou, ó. Boa pergunta. Vou te explicar o meu raciocínio em alto nível. Entendi que a sua pergunta era mais ampla, como fazer um ovo. Olha lá, usei a pergunta reformulada. Tá vendo aqui? Ele mostra a linha de raciocínio dele. Aí eu posso falar assim, ó, cheque na sua linha de raciocínio se tem uma legislação que já não está mais vigente. Ele vai checar. Tá vendo que é uma engenharia? Agora a técnica do Serjão. Que essa aqui, gente, é matadora. Essa eu aprendi com a vida, tá? Mexendo, fuçando e curioso. Assim, ó, eu preciso elaborar um fechamento da aula sobre perguntas transformadoras para que meus mentorados se sintam inspirados. Não sei como fazer. Lembra do contexto? Eu não sei como fazer. Estou só jogando aqui, tá? Pode dizer que não sabe. Então, eu nem sei como fazer, mas eu tenho domínio sobre o conteúdo. Conteúdo. Beleza? Me ajude a pensar, elaborando
3 perguntas para destravar minha criatividade. 3, 5, 10, 15, 2. Use, me faça perguntas para 3 pontinhos. Olha que legal que ele entra agora no modo, ele entra no modo ação junto com você. Olha só, ele me fez 3 perguntas para me ajudar a fazer o quê? O fechamento da aula. Certo? Só que aí eu quero fazer assim, ó, me faça uma pergunta de cada vez como um chatbot, ou seja, um chat daqueles que a gente, né, de atendimento. E calibre a resposta de acordo com calibre a resposta de acordo com o andamento do papo. Ou seja, eu não quero responder as 3 de uma vez. Eu quero responder uma, aí ó, já virou um chatbot. E aí eu vou respondendo, inclusive assim, ó, não faço ideia. O que você sugere? Gente, é inteligência. Olha como é que eu estou usando aqui. Eu não sei de nada, não sabia para onde caía a árvore. Eu peço para ele me ajudar a pensar. E mesmo com a pergunta dele, não faço ideia. O que você me sugere? Olha como é que ele entra no modo copiloto. E ele vai me ajudar o quê? Pensar. Eu preciso dar um feedback para um colaborador meu. Aconteceu isso, 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 isso. Contextualiza. Me faça 10 perguntas que me ajudem a elaborar o roteiro desse feedback. Qual que é a intenção? Eu quero elogiar? Eu quero corrigir? Eu quero estimular? E aí ele vai te gerar, ele vai te ajudar a, ó, bum, ampliar a sua mente. Gente, se vocês não ficam empolgados com isso, eu quase levanto e sapateio aqui, de tanto que isso me deixa empolgado. Porque isso, a gente entra num modo de ampliação de capacidade que é incrível. Porque você vai começar a descobrir que você sabe coisas que nem você sabia que sabia. Lembra que aqui o meu grupo lá é inteligência ampliada? E lembra que eu falei para vocês que isso aqui não é sobre a ferramenta, é sobre você? E é aqui que eu estou te mostrando isso. Porque a partir do momento que você entende esse rolê, você usa qualquer IA e sai de qualquer problema. Gente, eu posso afirmar para vocês que não tem nada que eu tentei fazer na IA hoje que eu não consegui. Nada. Nada. Eu consegui tudo. Ah, não deu trabalho? Deu muito trabalho. Cansei? Cansei. Teve prompt que eu tinha, mas eu consegui. E outra coisa que eu vou te falar, tá? Para de brigar com a IA. Ah, IA, isso eu não gostei. Você fez errado. Sabe aquele papo de você começar a brigar com a IA? Sabe o que acontece quando você faz isso? Você, dentro da rede neural, que é uma equação matemática, você coloca essa reclamação dentro e ela vai contaminar todo o seu algoritmo. Ou seja, a IA está indo para um lado que você não está gostando, sabe o que você faz? É isso aqui, ó. 3 pontinhos na janela de contexto, excluir. E começa de novo.
ou então vai para onde ela estava ainda no rumo que você gostaria, copia daquilo e parte daí. Mas isso eu vou mostrar a vocês melhor na próxima aula. E aí, gente? Como estamos? Deu para pegar a aula de hoje? Porque a grande ideia... Ah, tá, parar a apresentação. A grande ideia por trás de tudo que eu estou falando aqui não é ser mais um cara que está falando sobre ferramenta para vocês. Eu sou o cara que vai fazer com que vocês explodam a cabeça de vocês para destravar tudo aquilo que vocês já têm dentro de vocês. O Mourão está aqui, 40 anos de contabilidade, nem sei se é 40, acho que até mais. Ele deve ter nascido dentro de uma auditoria. Pergunta ao chat. Pergunta para o ChatGPT quanto tempo o Mourão tem de auditoria. Tem o Everton aqui, o Rafael, a Alexandra, os outros nossos amigos que hoje não puderam vir, que todos avisaram que vão assistir essa aula depois. É o que tem dentro de vocês que eu estou querendo destravar. E aí, Everton, quando eu falo lá, pô, me leva lá no escritório de vocês para falar, porque quando a galera destrava isso, meu amigo, explode a cabeça. E a galera entra no nível de, caraca, eu posso tudo. Cara, eu tô num nível que eu posso tudo, tecnicamente falando, né? Não vou me jogar, achar que eu tô voando, né? Não é isso. Tô doido ainda não. Mas eu consigo fazer qualquer coisa. Entendeu? Pra gente dormir e descansar, que seus olhinhos já estão, os olhinhos já estão meia taça já, né? Uma hora dessa. Uma palavra, um insight, alguma coisa que vocês viram hoje que vocês vão levar aí para amanhã, para já exercitar amanhã, que se não exercitar, não. Não. Me fala aí, abre o microfone, fala aí, eu quero ouvir vocês. Ô, Sérgio, eu vejo que é a grande oportunidade de nós, profissionais da área, e acredito que o grupo seja da área, contábil, auditoria, ou, ou do gênero, é que a gente tenha conhecimento generalizado. Não é? E aí, principalmente na auditoria, né, a gente pode entender ah, as questões que nós não somos especializados, do tipo, por exemplo, atuarial, do tipo de investimento, né? E isso é importante, porque essa e pelo que você colocou, a gente pode escolher também a linguagem que a gente está querendo, quer dizer, a linguagem daquele aprendizado, né? É o tal do pacífico, né? Quer dizer, se você souber utilizar, você vai ter a linguagem alvo para você, né? E aí você vai questionar com aqueles que são especializados naquilo que você não é especializado. Aí é que está o pulo do gato, né? Como a gente diz aqui. Então, eu acho que estamos indo bem. Estamos indo bem, Que bom, né? Estamos indo que bem bom. Isso, e eu acho que até o final vai ser um aperfeiçoamento, né? a Então, ideia é essa, e a ideia é a gente é, caminhar junto, é, e nesse sentido, porque eu estou dando as bases, e vocês vão ter é, que exercitar. Se não é. exercitar, gente, perde, viu? Porque no final nós vamos ter vários Sérgios diferentes, né? Porque cada um tem a sua criatividade, tem a sua intuição, tem o seu bom senso. Aí você, quer dizer, não tem um limite nessa história, né? Exato. Então, estamos indo bem. Estamos Que indo bem. bom, que bom. É isso aí, obrigado, Mourão. Uma honra estar com você aqui comigo. Mais alguém? É, não, eu só queria um complemento aqui, mas aí já é um pouco até pessoal, se os colegas permitirem. Qual é a dica para você
ter uma performance, um aperfeiçoamento com a utilização do notebook LL. Ou a gente vai ter essa oportunidade futura com você? Vai ter. Eu vou ter uma aula específica de notebook LM para vocês, tá? Então isso aí vai ser mais para frente, porque eu preciso dar uma aula antes disso, que é a aula de problemas. E aí eu entro com o notebook LM, tá bom? Mas pode ficar Tá bom. tranquilo que vai chegar lá. Tá, E ele é beleza. bem legal. Beleza. A Alexandra teve que sair, também já vi que já passando 10 minutos aqui do nosso combinado, mas quem quiser falar alguma coisa, uma palavra para hoje, Paulo, eu é a vou hora. desejar boa noite e bom descanso aí para todos. Ok? Valeu, meu amigo. Beleza? Vou Obrigado. sair. Valeu. Aqui a gente observa, assim, eu ia muito nessa questão direta, né? No diálogo ali, eu ia muito no direto e aí a gente observa que contextualizando ali, você vai direcionando também no que você quer de resposta, né? Isso ajuda muito naquilo que você precisa para as respostas. E aí, cara, abre a mente mesmo essas questões aí, esses métodos, né? É bem legal, cara. E você botar em prática. Olha a prática, tá? Everton? Amanhã já tem que entrar e já fazer, porque senão o cérebro vai perder, tá? Então é botar em prática. Eu lembro Rafael, que e quando a aí, gente meu tava com o amigo? chat. Não, então, quando eu tava com o chat aberto fazendo aquele negócio do Fouché, tinha ali o histórico das coisas que eu tinha pesquisado, e eu me lembrei que acho que os prompts, ou então as respostas que eu melhor gostei no momento em que eu estava trabalhando, geralmente eram as que eu estava fazendo lá de forma mais longa. Obviamente que eu não sabia desse método passivo, a gente vai meio que na cabeça, vai tentando escrever, mas quanto mais detalhado o prompt que eu dava, até talvez pelo desespero que eu estava procurando alguma coisa tão específica e eu não encontrava em outro lugar, mas geralmente era onde as respostas mais completas vieram, ou pelo menos a direção. Então, agora eu sei exatamente o que é, né? Que eu estava pesquisando. Eu tinha colocado o texto longo, mas aí eu fui ler lá, tinha um agente, tinha pessoa, tinha intenção. Às vezes falta um pouco de contexto, talvez ser mais contextualizado ainda, a resposta ser ainda mais. Então, isso foi bacana. O contexto é rei, a intenção é a rainha. Pensa assim. Contexto é rei, intenção é a rainha. Você vai nesses dois, se for bem contextualizado, ele vai. Imagina aquela mesa de som grande que a gente tem daqueles shows que são gigantescas. Aquilo ali, você mexe um pouquinho, é aquilo, cara. Você vai calibrando a resposta igual modulo numa mesa de som. E eu tô doido para usar, eu que não achei a foto que eu quero, mas tem uma mesa de som que eu já vi uma vez, tô procurando essa foto para tirar uma foto dela, para usar isso como uma alegoria. É a mesma coisa, você vai regulando aquilo para que a saída seja a que você pretende. Não é exatamente isso. Gente, obrigado por vocês terem vindo, ter ficado até aqui. Deus abençoe, tenha uma noite tranquila. Segunda-feira a gente tem o terceiro encontro, tá? Então tentem exercitar alguma coisa no final de semana, botar em prática. Lembra, eu coloquei, eu falei na aula semana passada, Rafael, para a galera pegar aquilo que é mais simples, que você tem mais domínio e aplicar IA naquilo, para você ir pegando, caraca, dá mesmo, eu consigo, e aí já vai pegando, tipo, traquejo para ir para os problemas maiores. Não vai para o problema maior, não, porque você não tem ainda nem cognição necessária para resolver ele. Vai naquilo que você já mata, que você vai pegando repertório para os problemas maiores, tá bom? Eu gosto de falar que a gente tem que. Aí é coisa de crente, né? Quem ficar escutando aqui até agora vai falar que coisa de crente, é coisa de crente mesmo. A gente não ora por causa da gripe, aí quando vem o câncer, não sabe nem orar direito. Então tem que fazer a coisa para o pequenininho, porque quando o grande vem, você tem repertório, já tem resposta tranquila, entendeu? Mas é isso. Deus abençoe vocês, boa noite, bom descanso. Se tiver alguma dúvida, me chama, a gente conversa. E é isso, gente. Forte abraço e até segunda. Um abraço, boa noite aí, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Mas, boa noite, tchau.